Hoje à tarde, o Vasco informou que o jogo contra o Fluminense será no Engenhão, com 90% dos ingressos destinados aos vascaínos. O Vasco trouxe uma nota aí dizendo que o jogo será disputado no Engenhão, considerando que o Maracanã encontra-se fechado e São Januário segue interditado por decisão judicial, impedido de receber partidas com público. O Vasco da Gama informa que o clássico contra o Fluminense será realizado no estádio Newton Santos. A partida válida pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro acontecerá no próximo dia 16 de setembro, às 4 horas da tarde, e terá a mesma configuração do primeiro turno, com 90% dos ingressos sendo destinados ao clube mandante, ou seja, o Vasco, e 10% para os torcedores visitantes ou Fluminense. Importante destacar que o prazo limite estabelecido pela CBF para a mudança da partida para outro estado já havia se esgotado desde o mês passado, e hoje é o prazo final para a mudança de estádio dentro do estado do Rio de Janeiro. Ou seja, se o Vasco não conseguisse resolver a questão do Engenhão, o Vasco teria que jogar em São Januário ou talvez em Volta Redonda, né? São Januário, obviamente, sem torcida, e em Volta Redonda com o torcedor vascaíno ao seu favor. Mas o Vasco conseguiu entrar num acordo aí com a CBF tentou resolver essa situação porque o John Textor, dono do Botafogo, não queria liberar o estádio para esse clássico, e a CBF teve que tentar intervir, conversar aí com o John Textor, amansar o homem para tentar resolver essa situação. E o dono do Botafogo acabou cedendo e o Vasco irá jogar esse clássico contra o Fluminense no Engenhão no próximo dia 16. Mais uma vez, o Vasco reafirmou que segue lutando pela liberação de São Januário, que presenciou uma manifestação histórica da sua torcida na noite do último domingo. Confiamos na Justiça e no Ministério Público e temos confiança que essa questão, que tem trazido prejuízos incalculáveis para o clube e para a barreira do Vasco, seja resolvida em breve. O Vasco agradece ao Botafogo a cessão do estádio Newton Santos e assim encerra sua nota oficial falando aí sobre esse clássico contra o Fluminense, né? A tendência é que a gente tenha quase a força máxima para esse jogo, porque não vamos ter o Medel, que tomou o 3º cartão amarelo, ser um dos desfalques do Vasco para esse jogo, né? E também temos o Jair, que foi expulso infantilmente naquele jogo contra o Bahia. De resto, vamos ter o que o Vasco tem de melhor à sua disposição. Com certeza a gente espera que o Payet seja titular nesse jogo, né? O jogador que ficou treinando hoje, em dia de folga, juntamente com o Rossi, para trabalhar essa parte física, trabalhar o seu ritmo de jogo, para que ele esteja 100% para a partida contra o Fluminense. E quem sabe seja titular nesse jogo. A tendência é que ele seja titular, né? O torcedor viva a expectativa dele começar jogando para ajudar o Vasco a vencer esse clássico. Além do Payet, outro jogador que vem ganhando espaço aí, ganhou muito espaço no último jogo contra o Bahia, foi o Marlon Gomes. Jogou muito bem. Pode ser também uma possibilidade de entrar no time titular. Esse entraria no lugar do Praxedes e o Payet entraria no lugar do Serginho. Essas são as possibilidades aí de alterações do time do Vasco para esse clássico contra o Fluminense. Tem muito torcedor também que sonha aí com a entrada do Rossi no time titular do Vasco, né? O Rossi que também está fazendo esse trabalho à parte para readquirir ritmo de jogo, não entrou nas últimas partidas do Vasco, ficou no banco de reservas, jogador que não atuava desde fevereiro, voltou a jogar com a camisa do Vasco lá no jogo contra o Atlético Mineiro e depois não entrou mais, né? Não entrou no jogo contra o Palmeiras e também não entrou no jogo contra o Bahia, devido aí ao seu físico, devido aí à sua parte técnica que está abaixo dos demais jogadores e claro, também o seu ritmo de jogo. Torcemos para que esses dois jogadores, tanto o Payet e o Rossi, estejam bem fisicamente para o clássico, para ajudar o Vasco, que eu tenho certeza que esses dois jogadores aí vão ajudar muito a gente até o final desse campeonato, para o Vasco escapar de vez dessa maldita zona do rebaixamento. E para você, torcedor, você achou justo o Vasco jogar no Engenhão? Você acha justo que o Vasco enfrente o Fluminense nesse estádio, ou se você confiava que o Vasco iria conseguir reverter essa situação para jogar em São Januário clássico? Infelizmente não irá acontecer, o Vasco tenta a liberação do nosso estádio ainda para as próximas rodadas. A tendência é que para o jogo contra o Coritiba a gente joga em casa aí, em São Januário lotado, um jogo de 6 pontos, assim como foi o jogo contra o Bahia. O Vasco vai ter confrontos diretos aí, vai ter Santos, vai ter o Coritiba, vai ter também o América Mineiro do jogo adiado, vai ter muitos jogos importantes aí, e o Vasco tem que estar focado e, claro, com a sua torcida ao seu lado. Deixa nos comentários aí qual a sua opinião sobre todo esse assunto, tanto em Engenhão e também em São Januário. E antes de continuar o vídeo,
Deixa o like aí se você não clicou no gostei, se inscreve no canal se você não está inscrito aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui do nosso canal Vamos Vasco. Bom, agora vamos dar um girão nas notícias, né? O atual presidente do Vasco, Jorge Salgado, e o seu vice-presidente Carlos Osório não deverão vir como candidatos à eleição do Vasco, né? Nessa próxima eleição que acontecerá em novembro. A tendência é que os dois apoiem o candidato Júlio Brandt, que será um dos candidatos à presidência do Vasco. Uma outra possibilidade poderia ser também o Levinciano, que diz que está analisando essa possibilidade de ser candidato à presidência do Vasco. E para você, torcedor, quem você gostaria que fosse presidente do nosso clube? Vale ressaltar que o presidente perdeu muito poder após a chegada aí da SAF, né? Após a venda do Vasco para a 77 Partners, o Vasco manteve 30% aí do futebol e o presidente já não tem a mesma responsabilidade que tempos atrás, né? Agora é mais nas costas da 77 Partners. Mas é sempre bom a gente contar com um presidente que vai trazer novas ideias, que vai ajudar o Vasco, né, cara? Não um cara que chega somente para sugar o Vasco e ficar sentado lá sem fazer nada. Isso já aconteceu há muitos anos. Presidentes que queriam poder a todo custo, como o Alexandre Campelo, como o próprio Jorge Salgado, que lá está, e o Eurico Miranda, né? E por aí vai. Deixa aí nos comentários qual a sua opinião sobre essas eleições do Vasco. Bom, e para fechar nosso vídeo, vamos falar de duas situações, né? Dois jogadores revelados pelo Vasco. Tem muito torcedor que acha que o Vasco recebeu uma grana com a transferência desses dois atletas lá no futebol europeu. A gente vai esclarecer aqui a situação do Andrei Santos e também aí do Felipe Coutinho, né? O Andrei Santos se transferiu recentemente aí para o Nottingham Forest, lá da Inglaterra. Ele foi por empréstimo, o jogador não foi vendido, por isso o Vasco não irá receber aquela compensação da FIFA devido ao jogador ter sido revelado pelo Vasco. A mesma situação acontece aí com o Felipe Coutinho, que está indo para o Al Duhail, lá do Catar, o jogador que está indo por empréstimo. A expectativa inicial era que o jogador seria vendido para o Al Duhail pelo Aston Villa, né? O Aston Villa não chegou nos valores aí para vender o atleta e vai somente emprestar o jogador ao clube do Catar. A tendência é que, caso ele se destaque lá, o clube contrate ele em definitivo. Aí o Vasco sim pode receber uma grana, mas infelizmente nesse primeiro momento o Vasco não irá receber nenhum tostão dessas duas transferências. O torcedor vascaíno ainda sonha com o possível retorno do Coutinho no futuro, né? Eu acho difícil, mas torcemos para isso, né? O único time que eu enxergo aqui no Brasil para ele jogar é o Vasco. Até falei sobre isso num vídeo na semana passada, quando começou aí as especulações que ele está vindo para o futebol do Catar. Na minha opinião, se o jogador realmente tem esse amor que ele diz pelo Vasco, ele tem que voltar para o Vasco assim que acabar o seu contrato lá no futebol do Catar. Deixa aí nos comentários o que você acha desses dois jogadores trocando de clube na Europa. O Andrei Santos sem espaço no Chelsea, foi emprestado para o Nottingham, time menor lá na Inglaterra. E também aí o Felipe Coutinho saindo do futebol inglês da Premier League do Aston Villa para jogar no Al Duhail do Catar. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve e ativa o sininho. Tamo junto. É nóis.